Fala galera, estamos aqui para o nosso terceiro dia da Semana do Mangá ou Semana One Shot. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aí algumas dicas sobre finalização que podem ser feitas com caneta nanquim descartável, bico de pena ou pincel, onde cada uma das técnicas tem as suas familiaridades, tem seus altos e baixos, vantagens e desvantagens, certo? Vocês vão poder perceber que para trabalhar com desenho ou para desenvolver um bom desenho, um bom acabamento, é necessário ter algumas técnicas que são fundamentais para isso. E uma delas é saber trabalhar bem com nanquim, seja ela a caneta, seja ela a bico de pena, ou seja ela o pincel, certo? Eu vou estar mostrando aí para vocês como se trabalha a questão de luz e sombra somente pelas linhas de contorno. Vocês vão perceber que isso daí pode enriquecer e muito o trabalho que vocês têm a desenvolver. Caso não seja possível você conseguir um bico de pena ou conseguir um pincel, a caneta nanquim descartável ajuda bastante, certo? Dá para você desenvolver um trabalho com ela muito legal. Se você não conseguir achar ou não tiver mesmo grana para poder comprar, você pode trabalhar com a caneta Bic ou com a caneta Compaq. O efeito não vai ser o mesmo, mas você vai conseguir fazer um acabamento no seu desenho, vai dar um realce melhor ao seu desenho. Sem mais delongas, vamos aos vídeos para que você possa entender melhor do que eu estou falando. Certo, pessoal, a gente vai trabalhar aqui com finalização nanquim, certo? Onde a gente tem aqui os materiais pincel, certo? Pincel filete de Marta, que é esse mais fininho aqui. A gente tem o pelo de Marta, tá? A gente tem bico de pena para poder trabalhar, são essas aqui, tá? E a gente vai ter também as canetas nanquim descartáveis, certo? A gente vai começar a finalização com a caneta nanquim descartável, sendo que é o seguinte, a gente vai ter aqui a iluminação nesse sentido, então a sombra vai ficar do lado inverso, tá? A gente vai ter aqui o seguinte, para a área de sombra, a gente deixa a linha sempre mais grossa. Então você pode trabalhar a caneta aplicando a linha 2 vezes, para ela poder ficar um pouquinho mais grossa. Isso daí é para trazer a sensação de sombra no desenho. Ó. A pressão que você usa na caneta também pode dar diferença, deixando a linha um pouquinho mais fina ou um pouquinho mais grossa. Deixa eu ter isso aqui. Aqui. Marcação do nariz. A gente vai ter isso aqui para poder trabalhar. Sobrancelha. Sempre tentando trabalhar com as linhas mais inteiras, tá? Esse é um ponto extremamente importante da finalização. Não dá para ficar quebrando linha. Tente trabalhar sempre com a linha mais inteira. Que vai tendo assim. Área de sombra, linha mais grossa. A gente vai ter aqui também. Sempre 2 linhas.
Então a gente teria isso daqui para uma finalização a caneta, ok? A gente vai trabalhar aqui, ó, finalização agora com a bico de pena. A gente vai ter a caneta nanquim. Molhou, tirou o excesso, a gente aí vem para a finalização. A gente aí vai ter isso aqui. Sempre trabalhando com a linha mais inteira, igual a caneta. Caso aqui, ó, começou a ficar fino demais, molhar, tirar o excesso. Vamos novamente deixando mais grossa. Deixa eu ter isso aqui. A caneta nanquim, bico de pena, se você apertar ela um pouquinho mais, a linha fica mais grossa. Geralmente eu não recomendo apertar muito, porque ela pode estourar demais a linha. Apertar um pouquinho só para engrossar um pouco, deixar fininha de novo, até porque a quantidade de nanquim que desce também é muito grande. Então automaticamente você vai manchar o desenho se você deixar a linha ficar grossa demais. Bico de pena tem um segundo problema. Você não pode passar a mão aonde você acabou de passar a tinta, senão mancha. Porque a tinta, ela fica por cima do papel, que é diferente do pincel que vocês vão ver daqui a pouco. Deixa eu ter isso aqui. Deixa eu ter isso aqui. Linhas mais inteiras. Sempre direta. Pode apertar um pouquinho para ficar um pouquinho mais grossa, mas cuidado com a pressão que você usa com bico de pena. Se pressionar demais, estoura a linha, pode machucar o papel ou arranhar. Sempre linhas um pouquinho mais suaves. Já fechou aqui, ó. Você vê que a semelhança entre os dois, entre a bico de pena e o pincel, é muito próxima. Bico de pena e caneta. A diferença é muito próxima. A gente vai fazer agora com o pincel, que é esse aqui, ó. Certo? O mesmo esquema ainda. Eu mantive as iluminações no mesmo sentido. A gente aí vai ter agora trabalho com o pincel, que a ponta é mais flexível, é mais macia. Então aqui na área de sombra, a gente vai ter uma linha bem mais grossa. Mas as três técnicas têm que ser trabalhadas da mesma forma, sempre linha inteira. Ó. Você vai ter aqui embaixo.
Linha mais fina. Linha mais fina na área de iluminação. Então a gente vai tendo, ó, esse esqueminha aqui para poder trabalhar. Sempre linha bem suave, para a pincelada ficar mais fina. Na área de sombra, você deixa a pincelada um pouquinho mais pesada, para dar o efeito da sombra. Então a gente vai tendo esse esqueminha aqui de trabalho. A finalização com o pincel das três é a que eu considero melhor, porém a mais difícil, que você tem que ter uma precisão na mão muito grande. Se você treme qualquer coisa aqui, o pincel deixa muito visível que tremeu. Então é necessário ter uma precisão um pouquinho melhor. Ou seja, é preciso praticar mais. Assim como a bico de pena, tem que estar molhando constantemente para poder ficar o pincel sempre com tinta e você ter como trabalhar as linhas. A gente vai tendo esse esquema aqui de trabalho. Por último, o outro lado aqui. A gente tem aqui, ó, a finalização dos três, que dá para perceber aí a diferença que acaba tendo em cada um. Onde a gente tem a caneta, a linha mais fina, bico de pena, uma linha meio média, e o pincel, as linhas mais grossas e mais pesadas. Eu vou mostrar aí o speed art de 3 ilustrações sendo finalizadas com caneta, bico de pena e pincel, só que vão ser os 3 vídeos acelerados. Aqui a gente vai trabalhar a finalização com o nanquim, sempre com o efeito de uma linha só e linha o mais inteira possível. Não quebre as linhas, porque se você deixar a linha ficar quebrada, vai ficar ruim o traço. Então tente sempre manter a linha o mais inteira possível. Na área de sombra, a gente faz a aplicação das 2 linhas para deixar com o efeito da linha mais grossa, dar o efeito da sombra, certo? Outra coisa importante, para a área de iluminação, você trabalha com uma linha só. No caso desse desenho, a gente está usando aqui uma caneta 05, que não dá uma linha muito grossa, tá? Eu estou usando como base para iluminação também a marcação que eu deixei nos olhos. Ela me dá a direção da luz e sombra. E aí eu vou trabalhar toda a área de sombra com a linha um pouquinho mais grossa, certo? Esse é um dos principais pontos para se trabalhar com finalização a nanquim. Você sempre tem que deixar a área de sombra mais grossa. Você vai ter um resultado melhor, o volume no desenho vai ficar melhor, certo? Sempre linha mais inteira, linha direta. Se ela for muito grande, você faz a linha em 2 ou 3 partes, mas sempre trabalhando de forma inteira, para você ter uma linha única, ter uma linha firme. Esse daí é um dos pontos mais importantes para finalização com o nanquim. Você pode utilizar também mais de 2 canetas para poder fazer a finalização do nanquim. Eu aqui estou usando uma só para ser mais rápido, para ser mais prático, mas você pode utilizar 3 ou 4 canetas. Pode utilizar uma para as áreas externas mais grossa e as outras por dentro, uma mais fina para cabelo, por exemplo,
outra mais fina para os detalhes da roupa, para os ornamentos da roupa. Tudo aí vai ser de acordo com a finalização que você gosta. Como eu costumo trabalhar com volume, eu uso 2, 3 linhas na área de sombra, normalmente 2. É obrigatório você trabalhar com isso? Não. A gente tem mangás como Love Hina, por exemplo, que o trabalho é feito de uma linha só. Aí vai pelo que você curte fazer, pelo acabamento que você quer apresentar no seu desenho. Então não é só pegar a caneta e sair cobrindo e acabou. Você precisa ter uma noção mínima de luz e sombra para poder dar o efeito da forma correta, certo? Você vai ter um desenho com um acabamento melhor. O desenho vai ficar com um aspecto visual mais profissional, certo? Então sempre procure trabalhar com essas pequenas pegadas assim que dá um resultado bem positivo ao seu trabalho. Você vai vendo aqui a finalização dele. Você tem as áreas de iluminação com uma linha só, áreas de sombra com 2 linhas, dá um efeito mais grosso, dá um peso no desenho, dá um acabamento melhor no desenho. Isso daí enriquece a sua arte. Sempre que for trabalhar com finalização a caneta, lembre-se disso. Para trabalhar a finalização a bico de pena, o esquema já é um pouquinho diferente. Você vai ter que estar molhando a pena constantemente e tirando o excesso de tinta dela. Se você deixar a pena com excesso de tinta muito grande, na hora de você passar no desenho, ela pode pingar e aí vai manchar o desenho. Diferente também da caneta, você pode pressionar um pouco mais a pena, o que vai te dar uma espessura de linha mais grossa. Só que aí tem que ter cuidado para não apertar demais, porque se você apertar muito, ela pode estourar a tinta também, estourar as linhas, aí o resultado também não vai ser muito bom. Assim como no outro desenho, é importante você dar uma definição de luz e sombra, que vai ajudar no seu processo de trabalho com o seu desenho, certo? Na área de sombra você vai deixar a linha um pouquinho mais grossa, na área de iluminação a linha mais fina, certo? Assim como a caneta tem que ser linhas inteiras, certo? Tente trabalhar sempre linhas inteiras. Não dá para ficar picotando o desenho. Se você trabalhar assim, o resultado não vai ficar legal, certo? Então, para você ter um resultado bom, é sempre tentar fazer a linha o mais inteira possível. Se a linha for muito grande, não dá para fazer de uma vez só, você quebra a linha em até 2 ou 3 para manter sempre uma linha grande, certo? Então sempre tenha isso em consciência quando você for fazer a finalização do seu desenho. Você vai ter um resultado bem melhor do que você sair picotando. No caso aqui desse Goku, a gente tem o desenho também em profundidade, então aqui na parte das mãos dele e tal, a gente tem que tentar deixar a linha um pouquinho mais grossa ainda, certo? O que vai ficar do fundo, você vai ter uma espessura um pouquinho mais fina. O que vier mais para frente, você pode deixar a linha um pouquinho mais grossa. Se for preciso, passe 2 vezes a linha no mesmo lugar para você ter ela um pouquinho mais grossa, em vez de somente ficar apertando. Outra coisa importante é que na bico de pena, se você passar a linha e depois colocar a mão em cima dela, vai manchar, porque a linha fica toda, a tinta fica toda por cima do papel, fica toda em cima da linha. Ela não seca rápido como a caneta ou como o pincel, que vocês vão ver mais à frente, certo? Então é preciso ter um cuidado com isso. No caso, a pena que eu estou usando aqui é uma pena G. Ela é bem macia. Eu gosto de trabalhar com pena mais macia. Quando a pena é muito dura, eu não acho tão bom de trabalhar, porque para você dar uma variação de tinta, uma variação da linha, eu acho que fica pior. Você tem que apertar muito, aí o resultado não fica tão bom, certo? Então sempre procure trabalhar a linha mais inteira, passando a mão no desenho em áreas que ainda não tenha passado o nanquinho para não manchar. Para fazer a finalização aqui
da Lucy no pincel não é muito diferente da bico de pena. Porém, o pincel você precisa ter um controle muito maior das linhas, porque o pincel ele é mais macio, então ele treme fácil, a linha fica muito grossa também fácil. Pior do que a caneta, ou pior do que o bico de pena, você não pode tracejar sempre uma linha inteira. Vai ter uma pequena diferença se você fizer a linha aqui de 2 ou 3 partes. Fica muito visível. O pincel tem uma precisão muito boa, muito diferente. Então é preciso ter um pouco de controle e paciência para poder dominar essa ferramenta de arte final. Particularmente, é uma das ferramentas que eu mais gosto para finalizar, certo? Mas você precisa realmente se dedicar para ter um domínio de trabalho com o pincel, porque as linhas deles são muito precisas. Procure sempre trabalhar o mesmo esquema de linha fina e linha grossa. Tente não aumentar ou diminuir muito a espessura da linha. Inicialmente treine para você ter uma linha mais firme. O pincel que eu estou usando aqui é pincel pelo de Marta número 0, certo? Ele tem uma cerda pequena, mais grossa, o que te dá uma linha também um pouquinho mais grossa, um pouquinho mais firme, certo? Mas enfim, para fazer a finalização com o pincel, assim como o bico de pena, você tem que ter o pote de nanquim para molhar o pincel e tirar o excesso e depois vir dar as pinceladas. Quando você tira o excesso, é importante você tentar manter as pontas mais finas. Você não molhar, tirar o excesso de qualquer jeito. Sempre tira o excesso tentando manter a pontinha do pincel mais fina. Você vai girando o pincel enquanto passa na borda da vasilha do nanquim. Isso daí faz com que o pincel fique mais fininho e melhor para você poder trabalhar. Uma vez que você vá fazendo isso, você vai tendo uma linha mais firme e melhor para poder se trabalhar. Uma linha única na área de sombra pressiona mais para você ter uma linha mais grossa e você vai ter um resultado muito melhor. Sempre trabalhando com linha mais inteira, sempre trabalhando com linha mais inteira. Você vai ter um resultado muito melhor no seu desenho. Desenho é prática. Quanto mais você praticar, melhor você fica, certo? E aqui a gente vai dando acabamento ao nosso conteúdo aí de finalização com nanquim, terminando aqui essa parte dos olhos e da sobrancelha. Pratiquem, certo? O desenho é prática. Se não tem condição de comprar esse material, compra uma caneta comum e vamos treinar. E aí, gostou do conteúdo? Não deixe de dar o seu like. Se você estiver vendo pela nossa página do Facebook, compartilhe esse vídeo, marque seus colegas que gostam de desenhar. Isso daí com certeza vai ajudar muito. É um conteúdo rápido, é um conteúdo direto, mas que se você aprender a praticar cada um deles, você vai ver o seu trabalho desenvolvendo de uma forma muito melhor. Vocês vão estar caminhando para um trabalho profissional, certo? E como eu disse, é uma semana. Amanhã a gente vai ter mais um vídeo aí disponível para vocês mostrando um processo de colorização digital. É um desenho que já foi feito, já foi finalizado, eu vou estar aplicando a questão das cores, mas os procedimentos ou o processo que eu utilizo para fazer a pintura digital. Continuem praticando, certo? Desenho é prática. Não esqueça disso, tá? Valeu e até a próxima.